Eu sou Deni Fingergut, jornalista, e estamos aqui hoje para conversarmos com o Dr. Antônio Andrade, que é neurologista e presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, Instituto do Cérebro. Dr. Antônio Andrade, vamos conversar um pouco a respeito desta instituição que tanto prestígio tem aqui em nosso estado e em todo o Brasil. Na verdade, é um prazer mútuo. E nós temos que lembrar a população da Bahia, de modo geral, ao grande público, que no dia 22 de outubro desse ano nós vamos completar a data de 25 anos de existência. E a Fundação de Neurologia nasceu da vontade de realização, da carência, ou seja, do atendimento dos pacientes neurológico e psiquiátrico, ou seja, da neuropsiquiatria. E hoje nós temos um dado, a fundamentação de se criar tudo isso, é um dado muito importante que a Organização Mundial de Saúde, se vocês não sabem, da existência da população mundial de 7 bilhões, 30% tem alteração neuropsiquiátrica. Então você vê a imensidão de pacientes desassistidos, não é só nos países em desenvolvimento que tem essa dificuldade, não. Isso é em todos os países por onde andei, tem essa necessidade do atendimento da psiquiatria, da neurologia, ou seja, e com esse intuito foi que eu reuni uma série de colegas e fundamos a Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, quer dizer, o Instituto do Cérebro, que vem funcionando com uma situação importante, que é o atendimento, a pesquisa e o ensino. E daí nós criamos essa estrutura, que fica ali na rua Deocleciano Barreto, número 10, Xame-Xame, em Salvador, Bahia, e de lá nós desenvolvemos todas as atividades. Imediatamente nós criamos uma revista, que é a Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Essa revista hoje, nas pesquisas do Google, mostra que tem um atendimento de uma visita ao site da revista de mais de 27 mil visitantes mensalmente. E ao lado de tudo isso, nós criamos também um atendimento gratuito aos sábados, onde nós atendemos 300 consultas na área de neurologia e psiquiatria, ou seja, lá você tem neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, adulto e infantil, fisioterapia, fono, psicologia, nutrição. Hoje nós temos toda uma estrutura montada numa coisa multidisciplinar. E essa situação é uma coisa que todo paciente vai ser. E, aliado a tudo isso, essa é a parte da assistência inteiramente gratuita. E eu sempre digo, não é SUS, é gratuidade. Porque quando nós só temos capacidade de atender aos sábados, das 7 da manhã às 2h30 da tarde, às 2 horas, 300 pacientes, todo sábado. Que maravilha! E para isso também é necessária a formação de médicos especialistas nessa área, dado a esses números que o senhor acabou de citar para a gente também. Então eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito da importância da parceria da própria Fundação de Neurologia, o Instituto do Cérebro, com a Faculdade IPMED. Na verdade, nós temos os convênios, que são os convênios municipais e estaduais, vemos um convênio oficial com a Universidade Federal da Bahia, com a Escola Baiana de Medicina, e agora nós estamos abrindo mais um convênio que é com a IPMED. Qual é o objetivo de tudo isso? Nós temos lá a formação, do ponto de vista da formação acadêmica, ou seja, nós temos indo desde o estagiário, ou seja, do estagiário que é um concurso, agora mesmo nós terminamos um concurso, onde se inscreveram esse ano 64 estudantes para ser monitor e estagiário, para tirar 12 vagas. Então é um concurso. Ao lado disso, nós temos os residentes de neurologia, os estagiários médicos, temos um curso, que é um curso de extensão, esse curso de extensão com a Universidade Federal, em colaboração com a Universidade Federal da Bahia, e que é ministrado lá na Fundação.
a parte teórica às quinta-feiras à tarde e a parte prática aos sábados também. Então, na verdade, nós estamos montando uma estrutura para a gente, sabendo da carência que existe dos neurologistas no nosso estado, não é só no nosso estado, em todos os estados. Hoje nós já temos um grande número de residentes que estão pelo interior da Bahia, que estão em outros estados, que estão no exterior, ou seja, criando e alimentando ao mesmo tempo, na residência, no mestrado, no doutorado, nas escolas que tem isso. Então, mais uma escola, ou mais um setor que venha dar um auxílio, ou seja, na propagação de uma especialidade tão carente, vamos dizer assim. Nós somos poucos para esse mundo de pacientes. Então, nós temos hoje, se você puder enumerar, apesar de estarmos no século XX, onde você tem toda essa tecnologia, mas ainda existe um número de pacientes neurológicos, principalmente epilépticos assistidos, que não tem oportunidade de vir ao neurologista, pacientes com dores de cabeça, pacientes com doenças, a polineuropatia, doenças vasculares, ou seja, e fora ainda outros grupos de doenças mais frequentes, pacientes com demência, que estão espalhados aí cada um em um lugar. Então a gente procura observar o seguinte: se a gente tivesse mais compreensão do governo, isso é uma precisa da necessidade do governo, porque nós estamos chegando num ponto que a cada dia nós estamos abrindo mais um espaço, mas se a gente tivesse um centro realmente de integração, esse seria o bom. Apesar da gente ter os convênios com a rede estadual, municipal, ou seja, e com algumas prefeituras do estado, ou do estado da Bahia, que a gente não recebe, né, só doente da estado da Bahia, não. A gente recebe de Alagoas, de Aracaju, alguns de Pernambuco, outros do Espírito Santo, algum pessoal que vem de Brasília. Daí a necessidade de se ter médicos, um grupo de médicos que realmente tenham uma excelente qualificação para trabalhar justamente dentro desta área. Tem outro dado que conforta muito nessa parte da educação, que eu gosto muito e que vivo disso. Então, na verdade, o que é que acontece? Nós, em cada serviço hoje do Brasil, tem lá um ex-estagiário, um residente, fazendo a troca, fazendo o curso disso, daquilo, quer dizer, em determinados setores, se eles querem ver melhor sobre Parkinson, melhor sobre demência, melhor sobre dor de cabeça, melhor sobre polineuropatia, sobre epilepsia, de um modo geral, fazer a subespecialidade. E esse é um dado interessante, porque na própria fundação nós temos lá tomografia, temos exames complementares como tomografia, como estudo do líquido, eletromiografia, eletroencefalografia, Doppler, transcraniano. Nós temos toda uma estrutura montada. E estamos agora com essa situação da crise, mas a gente já está se estruturando para colocar uma ressonância. E tudo isso, esses alunos, essas pessoas que estarão fazendo essa pós-graduação através da faculdade IPMED, terão a oportunidade de passar por todas essas subespecialidades. Qualquer estagiário, tanto de qualquer uma das faculdades que lá foram aceitos, serão cadastrados, assinam uma taxa, assinam uma documentação toda que vai ser feita da própria fundação, e eles vão participar de todo o ambulatório, a todo lugar. Lá é o lugar aonde você tem que ter vontade de atender a pessoa que não tem direito a nada. Mas como é que vai funcionar na prática essas aulas dentro dessa instituição? Sim, nós temos duas situações. Nós temos a parte teórica, que funciona normalmente. Tem o curso às quinta-feiras e tem terça-feira à noite uma sessão clínica, onde serão discutidos das 7 da noite às 9h30, 9, 10 horas, depende dos temas, onde nós teremos uma revisão geral de tudo que se fala da neurologia e da psiquiatria. Ou seja, na segunda-feira você tem reuniões da psiquiatria, na terça você tem reuniões da neurologia. E durante a semana são divididos todas as áreas, a fono, a físio, todos os cursos que você possa imaginar na área da neuropsiquiatria integrada estão lá dentro. Então, funcionando isso novamente. Fora isso, você tem todo um arcabouço. Agora, como é uma contingência grande de pacientes, de solicitações, você tem que ter um controle disso. Tem as agendas, tudo direitinho.
E nós temos, para você só ter o sentido, no nosso mutirão, sendo um dos mutirões maiores, que é há 14 anos nós fazemos esse mutirão, que é o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, nós temos uma equipe formada de 60 pessoas. Então, que vai desde assistente social, a nutricionista, o pessoal de arte e terapia, que vão ensinar você a fazer, desenvolver os mecanismos de memória, que estão com alteração disso tudo. Então, nós temos lá, e fora a grande pesquisa, nós temos hoje, em quase todos os congressos que existem na área de neurologia, nós estamos presentes. Não é com a presença física só, que é muito prazerosa, mas nós estamos lá cientificamente mostrando trabalhos publicados, originais, resultados de tese, de mestrado, de doutorado, que a gente acompanha nesse... É justamente isso que eu gostaria de perguntar ao senhor, né? Do que diz respeito a essa discussão desses casos clínicos, né? Inclusive a elaboração de artigos também científicos, de que forma a Fundação vai estar orientando essas pessoas que vão estar fazendo essa pós-graduação lá também? Olha, nós temos lá uma coisa muito interessante. Nós temos a parte da neurologia, que a gente chama de neurologia pesada, que é para o neurologista ou para aquele indivíduo que queira ser neurologista, sendo médico ele. Temos o curso de extensão para dar uma noção geral, que é um curso de atualização às áreas paramédicas. Você mostrar uma enfermeira como o que é um doente neurológico, mostrar uma nutricionista o que é um neurologista, e assim por diante. Diante disso, você tem o refino disso tudo aí. Ou seja, tem um curso de metodologia anual de como você escrever um trabalho científico. E trabalho científico toda hora tem, porque lá nós temos vários grupos de pesquisa, que aí é uma coisa mais fina. Tem algumas pesquisas financiadas, algumas pesquisas, e fora uma série de orientação de alunos, e alunos que eu chamo tanto da graduação como da pós-graduação, elaborando seus projetos. Um estuda sobre Parkinson, outro estuda sobre demência, outro estuda... Vários assuntos são esses. No fim, nós temos essa revista que nós damos prioridade ao nosso produto, porque nós precisamos saber da incidência de determinadas doenças do nosso estado. Agora, em relação aos ambientes onde essas aulas vão ser também realizadas, nem todas são na Fundação, não é? Porque vocês têm, por exemplo, convênios com hospitais, com outros locais também, não é isso, doutor? Nós temos dentro da Fundação, nós temos lá um anfiteatro, e lá, todas essas atividades que eu estou lhe falando é dentro da Fundação. Nós temos lá uma parte ambulatorial que você vai atender o doente no exercício diagnóstico. Você vai trabalhar, aprender a examinar um doente, desde a propedêutica do exame neurológico simples até a parte mais complexa. Quanto à formação básica da neuroanatomia, tem aula, toda a sessão tem que ter uma revisão da parte básica de neuroanatomia, 15 a 20 minutos antes de começar qualquer assunto, a neuroanatomia, como a gente diz, rola. Mas além dessas atividades na própria Fundação, vocês também têm convênios com outros hospitais? Nós temos convênio com outras instituições, onde você vai atender, digamos, a parte de urgência neurológica. Nós temos os convênios com o Estado, que utiliza a rede pública, sob a orientação dos colegas que trabalham na Fundação e trabalham também nos setores públicos, e a gente tem essa troca através de convênios. Tudo isso nós trazemos de uma maneira oficial e de uma maneira prática, objetiva, como a gente está firmando agora o convênio com a IPMED.